Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ambiente Cidadania, que hoje vai tratar do último episódio do podcast de política da revista Piauí. Vocês devem ter reparado que já faz 2 vídeos que o meu amigo Danilo voltou a colaborar aqui com o canal. Ele andou um pouco ausente, inclusive por conta de algumas diferenças de visão de mundo e estratégia de comunicação que eu tenho em relação a ele e também ao Rogério, né? A Thelma, que não fala mais comigo, sumiu desde que eu comecei a criticar Carlos Nobre. E uma das questões que eu discordei de Danilo, ele discordou de mim também, foi em relação a uma análise que eu fiz de um foro de Teresina que aconteceu no primeiro semestre, em que eles analisavam os impactos das mudanças climáticas, nas chuvas de Porto Alegre, a tragédia ambiental que aconteceu ali. E eu fiz críticas duras pelo fato deles não terem abordado adequadamente a questão da destruição da Amazônia. Procure o vídeo reagindo ao Foro de Teresina da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, publicado há cerca de 5 meses aqui no nosso canal. E etc. E, de certa forma, terem dado algum endosso a abordagem do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, para a questão do agro e etc. E Danilo falou, não, Rodolfo, o foro tem seu valor, eles são nossos aliados e tal. Ele vai poder falar melhor sobre essas coisas agora, né? Porque esse último foro de Teresina, que trata da vitória de Donald Trump, teve passagens substanciais em que a questão ambiental foi trabalhada. Aí eu falei, pô, Danilo, vamos aproveitar isso aí e vamos dar uma revisitada no Foro de Teresina, até para a gente discutir as coisas que a gente discordou antes, agora numa nova versão. E o Danilo topou. E então é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Espero que seja interessante e informativo. E aí, pessoal, domingão, 10 de novembro, dia do meu aniversário de 51 anos. Inclusive o Rodolfo nem me deu parabéns, mas tudo bem. Ah, Danilo, parabéns. Pô, eu nunca aprendi aniversário, eu sou péssimo com isso. Mas é isso aí, cara, você merece todos os parabéns. Você é show. E o Rogério, esse aí que não vai lembrar mesmo. Será que ele vai ver o vídeo, Danilo? Porque o último ele viu o título, não gostou, nem assistiu. Eu sei lá, o Rogério tá meio bravo que a gente virou dumerista, né, colapsista. Ele acha que a gente jogou a toalha. Ele não estudou direito ainda a história, acha que a gente tá jogando a toalha aliás, que ser colapsista é ter desistido da luta. Ele não entendeu, ele tá meio bravo com a gente, não acho que ele vai ver não. E o negócio de aniversário, depois que o Facebook deixou de ser... Teve uma época que todo mundo acertava o aniversário de todo mundo, foi na época que o Facebook todo mundo usava o Facebook. Depois que o Facebook morreu, ninguém mais lembra aniversário de ninguém, eu mesmo também não sei aniversário. Eu sei aniversário do pessoal da minha família e às vezes eu sei o mês, acho que o seu é lá pra junho, né, Rodolfo, se não me engano. Maio. É quase, né? É 26 de maio, bem no finzinho. Então, você quase acertou. Mas até lá você já esqueceu de novo. Sim, essa é a questão. Essa questão eu fiquei bastante chateado mesmo com o Rodolfo naquela vez, porque eu digo para ele o seguinte, o nosso posicionamento é um posicionamento muito radical, né? Meu, do Rodolfo, do Rogério também. É um posicionamento muito radical em relação ao que a gente espera que na verdade, para mim não é radical, para mim é o óbvio, né? Quer dizer, se você parte do princípio que não existe possibilidade de crescimento infinito num planeta finito, você não tem muito o que discutir, só a não ser propor uma mudança radical na forma como o ser humano conduz o mundo. Mas enfim, o fato é que não é assim que as coisas funcionam, não é assim que os políticos gerem o mundo e não é assim, não é sob essa perspectiva que os meios de comunicação principais analisam os fatos, né? Então, a gente vê, por exemplo, o asfaltamento da BR-319, por exemplo, é um assunto que a mídia não dá a menor importância, né?
menor importância, como se fosse uma coisa natural e normal. E o Foro de Teresina, agora falando por que me incomodou, o Foro de Teresina toca nesse assunto. Eles têm lá um Bernardo, né, esqueci o sobrenome dele, que é o repórter da Piauí, é o repórter de meio ambiente da Piauí. Ele é sempre convidado lá para o programa, pro Foro de Teresina, e ele foi um cara que falou que o absurdo do Lula ter anunciado a autoridade climática no mesmo evento que ele anunciou o asfaltamento da BR-319. E foi o único lugar que falou isso. Isso, o único lugar, não falo nem só o único lugar em lugares maiores, como o Foro de Teresina, que tem uma relevância maior. Praticamente o único, mesmo em canais menores, mas em canais grandes, em canais que têm alguma relevância na opinião pública. O Foro de Teresina tá no mais próximo do que a gente espera, do que a gente acredita, né? Então quando você faz um react, como foi aquele react, de maneira agressiva, de maneira incisiva, de uma maneira não construtiva, a crítica tem que ser feita de maneira a ajudar eles a chegar mais perto da gente. A maneira como você fez aquele react, na minha opinião, foi destrutivo, foi com uma raiva, foi com uma coisa que não vai fazer eles olharem, caso eles olhem, caso alguém reflita, caso cheguem alguma das pessoas do fórum e isso chegue a ser uma discussão entre eles, tem que ser uma coisa positiva. Então, Danilo, esse novo episódio também me despertou alguns sentimentos negativos, né? E eu já fiz a minha camada de comentários, que você vai ver agora aí ao longo do vídeo. E se você acha que eu fui um pouco duro, ou sei lá o que, enfim, cabe a você acrescentar essa última camada de comentários e amenizar na medida em que você achar necessário ou conveniente, né? E falar, olha, que legal que vocês estão indo por aí, mas a gente acha que tem que aprofundar mais ainda nesse sentido. E não simplesmente gritar porque eles não estão aprofundando o quanto a gente queria. É a coisa do meio copo cheio ou meio copo vazio. Né? A gente pode ver o meio copo cheio deles estarem, pelo menos, tocando nesse assunto, ainda que de forma marginal, ou que reclamar que eles não estão indo tão profundamente. Eu prefiro agradecer porque eles estão, achar bom e louvar o fato deles estarem tocando nesse tipo de assunto de maneira mais, dando importância para isso, em frente a uma realidade onde ninguém dá importância para isso, e chamar eles mais para o nosso lado cada vez mais. Essa é a minha visão. Mesmo os mais benevolentes ou ingênuos, que ainda dão o benefício da dúvida em relação ao compromisso ou apego do presidente com a democracia, mesmo esses acreditam que na área ambiental o retrocesso sob Trump 2 será grave, muito grave, talvez irreversível. Talvez irreversível, né? Você viu? Não é... O colapso, os diferentes aspectos do colapso ambiental que a gente está assistindo são todos irreversíveis. A floresta que está queimando ali atrás de mim, do outro lado da hidrelétrica de Belo Monte, é irreversível. Sabe? Vai reverter como? A floresta se perdeu, né? Então o Foro de Teresina tem uma visão ainda um tanto quanto... Eu uso o termo negacionista em relação à situação do colapso ambiental. Não, Rodolfo, a visão do Foro de Teresina não é negacionista. Ela não é colapsista. Observe que você está exigindo. Por mais que eu concorde que você tenha razão e que pareça muito, muito claro para você e absurdo que te diga o contrário, eu concordo, eu estou com você. E eu acredito que grande parte dos nossos espectadores também, senão eles não acompanhariam esse canal, eles tendem a concordar conosco. É uma minoria muito pequena, por incrível que pareça, que tem essa visão de que é irreversível a situação. Achar que a situação não é reversível é ser colapsista. Tá nessa fração minúscula de pessoas do mundo que está tendo essa compreensão de que não há mais uma volta e por que as pessoas não... Porque é muito difícil aceitar essa realidade. Então, nós que estamos acompanhando o assunto profundamente há 30 anos, a gente tem certeza disso. Mas como você diz mais à frente nesse vídeo mesmo, os veículos de comunicação sempre colocaram o meio ambiente nem como uma editoria, sempre tinha um cara lá que fazia meio ambiente, nunca foi uma coisa considerada importante. Então você não pode esperar que eles tenham um comportamento que se transforme de uma hora para outra. Esse é o comportamento de todo mundo praticamente, não é do Foro de Teresina. Então você critica o Foro de Teresina especificamente,
você está fazendo uma crítica, aí que pega, você está fazendo uma crítica a pessoas que têm uma tendência a estar mais próximo da gente, mas é uma crítica a 99,99% das pessoas. Então não dá para você personalizar a crítica no Fernando, na Ana Clara, em qualquer pessoa que seja, quando essa crítica vale para praticamente todos os seres humanos, entende? Para a mídia, para todos os seres humanos. Tem pouquíssimas pessoas com essa visão colapsista, entende? Diante da escassez de tempo para que ainda se possa evitar que o planeta sucumba nas próximas décadas. É uma fala rápida que precisa ser analisada palavra a palavra. Diante da escassez de tempo, para que se possa evitar que o planeta sucumba nas próximas décadas. O planeta já está sucumbindo agora, né? Não se trata de escassez de tempo e não há como evitar, né? Você pode amenizar a velocidade, aumentar ou diminuir a velocidade com que a gente vai ter o colapso climático absoluto do Brasil, aquele que vai inviabilizar a cidade de São Paulo. É isso que está em discussão, né? E se seguir com a pavimentação da BR-163, com a Ferrogrão, com as hidrelétricas do Tapajós, vai ser muito rápido. E não é uma metáfora. Trump saiu do Acordo de Paris, Biden retornou, Trump sairá novamente. Pois Trump saiu, Biden retornou e olha a curva aí de concentração de CO2 na atmosfera. Continua subindo indiferentemente. O Acordo de Paris, como disse o Sam Mitchell, é uma farsa, é parte da Matrix que quer te enganar, que tem alguma coisa sendo feita para você ficar tranquilo. Todos os avanços norte-americanos obtidos na operação da transição energética serão estancados. Opa, Fernando! Que avanços, cara, que transição energética, onde é que você está vendo isso? Olha essa curva de crescimento de emissões, não tem avanço nenhum não. A única coisa que está avançando é o nível de concentração de gás carbônico. E tanto faz ser democrata ou ser republicano, está crescendo assim, indiferente. Senão você veria ali, olha, entrou democrata, está crescendo mais devagar, não. Isso não existe. A questão, Rodolfo, é que vocês estão falando de coisas diferentes, você e o Fernando. Quando ele fala é claro que houve avanços. Tem se falado muito ultimamente nessa lei de redução da inflação, que deu subsídios gigantescos para quem produzisse energia eólica e solar nos Estados Unidos. Isso é uma agenda ambiental. A gente concorda, eu e você, e grande parte dos nossos espectadores, que essa agenda não vai solucionar o problema, que era preciso uma coisa muito mais radical do que isso. Só que é um fato que houve... uma coisa é ser eficiente ou não, outra coisa é se existiu ou não. Existiu sim, existe no governo Biden uma agenda ambiental, por mais que ela seja ineficiente na sua opinião, e essa agenda, por exemplo, esse subsídio e para quem produz energia eólica vai acabar, ele vai incentivar mais ainda a produção de petróleo. Então existe sim, o Fernando não está falando nenhuma bobagem. Outra coisa é a discussão se isso é eficiente ou não. São duas coisas separadas, é preciso separar as discussões, entende? Você questiona a existência de uma agenda ambiental, a curva do... Aí você está questionando a eficiência da agenda ambiental, você não está questionando a existência dela, ela existe. Ela existe. E ele vai poder dizer que não, isso é coisa de longo prazo, sabe? Que aí até eu daria razão para quem falasse isso, né? Você vai querer que o resultado... De ações hoje que são coisas de longo prazo, né? A tendência é essa curva cair no futuro. O teu raciocínio não faz sentido, desculpe. E sem os Estados Unidos freando suas emissões, porque afinal Índia, China e Brasil iriam se sacrificar. Como assim se sacrificar? O que você chama de se sacrificar? Se sacrificar é queimar menos floresta? É isso que é se sacrificar para vocês? Não estou entendendo. O Brasil não está fazendo nada de melhor do que todo mundo que está nos levando para essa tragédia. Não tem sacrifício nenhum. É só aumento das emissões com enganação. Do you want to know what it is? Bem, como você bem sabe, Rodolfo, o Foro de Teresina é um podcast de política, né? Então quando ele fala sobre se sacrificarem, as decisões elas são a partir a política que decide os rumos do mundo. E política envolve democracia, voto, agradar o povo. Então,
Quando ele fala se sacrificar, ele não está falando do país, ele está falando da economia, né? Da economia do país. Quer dizer, quando ele fala, faz todo sentido o que ele está falando, não tem nenhum absurdo em ele falar porque Brasil e Índia iam se sacrificar. Essa, aliás, é a grande questão, né? A agenda ambiental real, ela implica em menos crescimento econômico, em menos pujança, em menos conforto, e essa é a grande questão. Então, esse é o grande enrosco, porque a agenda ambiental não consegue decolar. Então, quando fala em se sacrificar, sim, para adotar uma agenda ambiental realmente eficiente, é preciso uma redução do conforto, uma redução do consumo, uma redução da qualidade de vida mesmo, que a gente chama de qualidade de vida hoje, né? Daí é nesse sentido que ele fala se sacrificar, né? Se sacrificar, sacrificar voto, sacrificar poder, porque quem está no poder e decide qual vai ser a política econômica, a política ambiental, tá no poder, ele tá querendo, tem grupos políticos em volta dele, tem interesses comerciais, de corporações, então é nesse sentido que ele fala, e faz todo sentido sim, se sacrificar do ponto de vista econômico e com custos relacionados ao seu poder, ao seu voto, ao quanto ele agrada a população ou não. Que o segundo maior poluidor do mundo, e que foi historicamente o maior poluidor, vai virar as costas para a agenda ambiental. Vai virar as costas para a agenda ambiental. Como se houvesse uma agenda ambiental global com mínimo de eficácia. Não tem, tá tudo na mão das petroleiras. Tá? Então, quando você procura esses ambientalistas aí da Globo News, você vai ver que eles já são todos sócios aí da exploração, não tem jeito não. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. Mas isso, embora seja um problema monumental, ainda é pouco. Diante da pergunta o que esperar deste governo, a resposta mais sensata e realista talvez seja... Do ponto de vista ambiental, a mesma coisa que a Kamala Harris, só que sem a mentirada, sem a hipocrisia, né? Claro e direto. Vamos detonar mesmo. De novo, né? Mesma coisa Kamala Harris e Trump, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do fim da civilização, do colapso ambiental. Do ponto de vista da agenda ambiental, existe uma agenda ambiental ineficiente, mas existe, não há como negar. E não há como negar que a política ambiental do Trump será pior do que a a do Trump será mais agressiva ao meio ambiente. Se a gente acha que isso, do ponto de vista macro, não muda praticamente nada ou nada mesmo, no ponto de vista do colapso ambiental, aí é outra coisa. Mas isso não torna o raciocínio inválido de dizer que a agenda ambiental do Trump é pior. Claro que é. Muito bem, estamos de volta. Quero tratar de dois assuntos. Vamos começar com você, Ana Clara, do impacto sobre a democracia e o impacto sobre a emergência climática, o meio ambiente. Fernando, tem aqui... A democracia e o meio ambiente. Legal terem colocado junto, tem tudo a ver. Porque aqui no Brasil a discussão também fica, a democracia ou o meio ambiente, né? Porque quando houve os ataques de 8 de janeiro, colocou-se a democracia como um ponto de maior destaque. E aí não pode mexer com os militares, não pode atiçar a extrema-direita. E nessa, o meio ambiente foi perdendo, como se fosse alguma coisa antagônica, né? Pelo menos aqui no Brasil isso é bem claro, né? Não pode fazer isso porque, olha só, lembra o 8 de janeiro? Imagina se Lula fizer o que você está falando, né, que desagrada o agro, que desagrada a extrema-direita, né? Você está favorecendo a volta da extrema-direita.
que agora não seja assim, porque essas pessoas justamente foram alijadas, né? Ele tá com um núcleo duro muito mais radical. E ele já disse que também, como medida importante, ele vai desfazer o que ele chama de deep state, que é essa burocracia estatal que tá na Casa Branca, entra governo, sai governo, que a gente sabe bem e no Brasil também tem, e que, de certa forma, faz a roda girar em todos os aspectos, no meio ambiente, na política externa, na educação. Então a roda está girando no meio ambiente. O que significa a roda girar no meio ambiente? Aqui no Brasil é emitir uma licença ambiental, tal, talvez fiscalizar uma obra, mas deixando a roda girar, a roda que moe o meio ambiente, né? O Departamento de Justiça, enfim, você tem todo um funcionamento ali burocrático que, de certa forma, contém um pouco desse ímpeto insano dele. E ele já disse que Então, o que eu acho que falta o pessoal entender é que tudo aí é insano, entendeu? O ímpeto do Trump é insano, né? Mas o processo todo é insano. e vai fazer de tudo para tirar aquelas pessoas dali. Então eu acho que isso é um ponto que pode afetar todos esses setores que a gente está falando e para a democracia também não ajuda. Não, o que eu quero dizer, eu preciso me explicar melhor, é que mesmo aqueles que são aqueles funcionários públicos corretos, tal, já estão movendo uma máquina insana, seja na mão dos democratas ou dos republicanos, e no Brasil de Bolsonaro ou de Lula. Falando um pouco da questão do meio ambiente, ele saiu do Acordo de Paris no governo dele, o Biden voltou para o Acordo de Paris. Trump saiu, Biden voltou, e aí, peixe? Tu acha que fez alguma diferença? Diz aí. Eu não tô vendo diferença nenhuma. A curva continua subindo da mesma forma. Além de ter implementado uma série de medidas ambientais, de regras ambientais, de incentivos, inclusive, para empresas que cumpram os requisitos ambientais, a expectativa é que seja absolutamente desfeito, até porque ele acredita que a questão ambiental, na verdade, é um artifício do globalismo para acabar com a soberania dos países. Sim, é uma ideia muito comum, inclusive aqui na esquerda, no Brasil, a gente vê em vários veículos de comunicação. De certa forma, até o Foro de Teresina, quando fala em competitividade do agro brasileiro, também está tratando essa questão por esse viés. Essa é a ideia que ele tem, que inclusive foi exportada para o Brasil ali pela turma do Bolsonaro. Então isso já está, de certa forma, contratado, o que é um problema muito grande, porque a gente tem a China, que, embora seja o maior país poluente hoje, não está tão investida nessa agenda ambiental quanto deveria. Então a moça fala que essa ideia foi importada pela turma do Bolsonaro. Isso é uma injustiça, porque a esquerda se apropriou desse nacionalismo devastador perfeitamente bem, assim. Basta ver o pessoal aí do PT e outras esquerdas. Onde é que tem mais esquerda? Aqui o PSOL também. O PSOL, se eu falo sobre as questões aqui do PSOL, o PSOL defende até a construção da estrada. Então, foi incorporada por todo mundo, né? Então, a China não está fazendo o que tem que ser feito. Quem que está fazendo o que tem que ser feito? Não tem ninguém fazendo o que tem que ser feito. São os dois principais países do mundo contra o meio ambiente. Basicamente é isso que a gente está construindo agora com essa eleição. A gente está assistindo. Meu Deus, até esses peixinhos pequenos, que são menos espertos, sabem que não existe país no mundo a favor do meio ambiente. Por quê? Porque o capitalismo, todos os países funcionam no capitalismo, no produtivismo, e todos eles estão contra o meio ambiente. Não, peixe? Então você vê, Rodolfo, que você mesmo está dando a resposta que eu falei agora há pouco. Não tem país que é a favor, todos os países são contra essa agenda ambiental que eu, você e os nossos espectadores acreditam que é a correta. Ela é uma radicalização e uma revolução tão grande que não tem como nenhum país, na verdade, adotar dessa forma hoje. Então você está exigindo... Aí quando você critica o Foro de Teresina, você tá personalizando uma crítica que é ao ser humano, a caminhada humana. O ser humano vem caminhando dessa forma. O professor Luiz Pontes, é bem interessante, eu recomendo conhecer, é um professor da Unicamp. Ele fala sobre isso, sobre como o ser humano vem evoluindo
pelos milênios dessa forma e como que encontrar, como tá sendo o meio ambiente está sendo uma barreira muito grande ao pensamento humano que estava acostumado com a tecnologia resolvendo todos os problemas, com a expansão resolvendo todos os problemas, e agora a gente está descobrindo que a tecnologia e a expansão é o problema. Então, a minha crítica ao seu ataque, entre aspas, né, a sua crítica ao foro, não é do ponto de vista conceitual das suas ideias, eu concordo com as suas ideias, mas quando você ataca o Foro de Teresina, você está atacando apenas um veículo que repete o que a sociedade inteira repete, o que todos os governantes do mundo repetem, que é uma dificuldade de entender, dificuldade ou incapacidade ou falta de coragem de encarar a realidade, que não há outra saída, a não ser uma mudança muito radical da forma como o ser humano se relaciona com o planeta, da forma como vem se relacionando desde que o ser humano se organizou, deixou de ser nômade e começou a plantar 10, 15 mil anos atrás. Então é uma coisa muito, muito grande que a gente propõe, que você propõe. Então, quando você pega o Foro de Teresina e aponta o dedo na cara do Fernando, da Ana Clara, você está, como é que eu posso dizer, não é aí, não é criticando o foro, é uma coisa muito mais ampla. A crítica é conceitual, é basilar na formação da nossa sociedade, entende? Aí que me incomoda, aí considerando que eles são nossos amigos, né? Quer dizer, eles são mais próximos de nós, eles são de esquerda, eles são pessoas que estão mais acessíveis ao nosso discurso, é por isso. Uma implosão da agenda ambiental. Uma implosão da agenda ambiental. Sabe, não dá. Quer ver, olha só, como é que eu entendo isso aqui, ó? Tem uma agenda aqui, pronto, tem uma agenda aqui, ó. Plum! Explodiu a agenda ambiental. Só se foi isso porque o meio ambiente já está explodindo. Essa agenda ambiental não se reflete em nada em termos de melhora para a situação ambiental. Eu falo isso aqui diante da fumaça sobre o Lago Seco da hidrelétrica de Belo Monte. Para o Brasil, nesse aspecto ambiental, a nossa diplomacia ela é muito ambiental, né? Assim, o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que tenha uma diplomacia ambiental. Nosso soft power passa pelo meio ambiente, pela Amazônia. Então, o enfraquecimento dessa agenda também enfraquece o nosso poder, de certa forma, né? Em relação ao Trump, ele já... Querida, o que enfraquece o soft power do Brasil em relação a essa agenda ambiental, essa Amazônia está pegando fogo. Não é porque Trump ganhou, é porque o Lula já jogou a própria agenda no fogo. Basta ver, olha, a agenda não é o quê? Não é a COP? A COP não vai ser em Belém? Dá uma olhada aí como é que estão as queimadas. Nesse exato momento, no entorno de Belém, está tudo pegando fogo. Você vem falar em agenda ambiental, soft power... afirmou que vai diminuir ainda mais as regras para a exploração de petróleo e gás de xisto, sendo que no governo Biden os níveis de exploração estão no seu máximo histórico, ou seja, os democratas já trouxeram a exploração para o nível máximo, e foram os democratas, e agora Trump vai levar para um outro máximo maior, e se Trump perder no final e entrar um democrata, ele vai levar para um nível maior ainda. Para você expandir as permissões, as licenças para exploração, você teria que mudar as regras, porque já está no máximo possível. Então, isso pode significar você entrar em reservas, inclusive ambientais, que ainda eram inexploradas, sobretudo no Alasca. E aí ele tem toda uma tese, né, de que essa expansão da produção de energia de fontes não renováveis, como é o caso do petróleo e do gás de xisto. Até esse peixe amarelo que vive dentro de um tanque sabe que o lago da hidrelétrica de Belo Monte não tem nada de renovável, que ele está secando e que é parte da destruição do colapso climático. Então, toda vez que alguém falar em energia renovável, você pode ver que é papo furado. Marina, eu falei da implosão da agenda ambiental, não sei se posso usar essa mesma palavra para democracia, mas erosão talvez seja melhor do que implosão no caso da democracia. É separadinho por tópicos, né? Então, já falou, a parte ambiental já falou, né? Agora vai falar da democracia. Tá, se voltar para o meio ambiente, a gente volta a comentar alguma coisa aqui.
Se for a coisa só da democracia dissociada da questão ambiental, aí quem quiser ver, acompanha, vê lá o vídeo original do Foro de Teresina. Eu concordo 100% com a Ana. Ele vai explodir a agenda ambiental. Ele já Olha a explosão aí da agenda ambiental. É que nem a agenda ambiental explodindo, é que nem esse pote aí de cobras do Sheldon Cooper explodindo. Não é nada. Essa agenda ambiental é uma agenda de papel. Não tem nada acontecendo. Então, não tem como explodir ou não. avisou e, mais uma vez, tudo que ele avisa, ele faz, né? A gente tem que acreditar no que o Trump está prometendo, porque ele sempre cumpre o que ele está prometendo, né? Justamente. Então é isso. A gente tem duas turmas, né? Uma que avisa que vai fazer a merda e faz, e outro que diz que não vai fazer e faz, né? Essa é a diferença entre Câmara, Trump, Lula e Bolsonaro. E ele diz que os Estados Unidos são cobrados de maneira injusta nesses fóruns, né, multilaterais, inclusive Acordo de Paris, claro. Ele diz que é uma agenda que ele não quer participar, para ele não interessa, não é assim que ele vai fazer os Estados Unidos crescerem e se desenvolverem mais, na avaliação dele, né. Só queria lembrar que o Biden, ele aprovou em 2022 a lei de redução de inflação, que dava bilhões de dólares em subsídio para a energia limpa, energia... E aí, Peixe? Você acredita nessa coisa aí de energia limpa? Pois é, eu também não. Tá mais aqui diante do Lago de Belo Monte. Solar, energia eólica, né, foi um dos planos mais arrojados em termos ambientais, inclusive entre presidentes democratas, inclusive mais arrojado do que planos ambientais do próprio Obama. E o Trump, claro, fez críticas a essa lei. Ele disse que vai cancelar tudo e que vai voltar a toda com a produção de gás, petróleo, enfim. Mas para ele... Como assim voltar a toda, querida? Você não acabou de dizer que estava no máximo? Agora vai voltar a toda? Já está a toda. Cancelar essa lei, para ele revogar essa lei, ele vai precisar de aprovação do Congresso. Sim, ele vai ter maioria no Senado, sim, ele deve ter maioria na Câmara, e a gente já falou aqui que isso vai facilitar com que ele avance com qualquer tipo de agenda dele. Mas, neste caso específico, tem um porém. Vários estados republicanos são beneficiados por essa lei. Eles têm subsídios por causa de parques eólicos, o Texas, por exemplo, painéis solares. E esses caras não necessariamente vão querer abrir mão desses benefícios, que são, de novo, bilhões de dólares. Benefícios que não são para descarbonização, coisa nenhuma, é para expandir outros setores, benefícios que favorecem parte do capitalismo e que Trump também não vai tirar, vai continuar a mesma merda. O que, ele vai revogar a tal da lei da inflação de uma vez por todas? Não. Ele vai mexendo aí no que puder para ir ferrando, fudendo cada vez mais, da mesma forma que o Biden. Não tem diferença nenhuma. Só que o Trump é um cara mais nojento, mais asqueroso. Pode ser que ele acelere um ou outro processo com essa desregulamentação, mas quando você fala de impulsos insanos, a gente está tratando de um sistema insano. Essa que é a questão. Então, eu acho que o Trump vai fazer uma destruição da agenda ambiental dos Estados Unidos, sim, e isso vai ter... Cara, duas palavras que eu detesto é atores e agenda. Toda hora que ela fala em destruição da agenda, dá vontade de pegar a agenda e destruir para mostrar que isso aqui é só papel, que não tem nada, que o meio ambiente já está sendo destruído. Muitas implicações no mundo, inclusive no Brasil. Olha, eu não aguento. Como é que é? Vai ter muitas implicações no mundo, inclusive no Brasil. Ai, que coisa, né? Eu achei que era só no mundo, sem incluir o Brasil. É difícil. É o que o Danilo fala, né? Não tem editoria ambiental, né? Eles não é por mal. O pessoal é bacana, essa menina deve ser uma menina bacana. Eu não tenho nada que ficar zombando, mas a nossa imprensa é muito despreparada para falar de meio ambiente, né? E por isso que o texto fica tão precário. Você vai ver que quando eles param de falar de meio ambiente, eles relaxam. Aí sim, aí a conversa flui. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. Ou ela tem uma linguagem confusa porque não quer contrariar a Matrix. O que você acha, cachorrinha?
pescadora. A prison for your mind. Mas algumas questões internas vão precisar passar ali por interesses de gente que não necessariamente vai querer abrir mão de grana. Se tirar com uma mão, vai ter que oferecer com a outra. Nesses casos. Exato. É interessante isso que você falou, porque é a vida real, como funciona. E só para falar um pouquinho de democracia, que não parece um apelo aparentemente para grande parte do eleitorado americano, mas deveria ser para o resto do mundo, né? Não é verdade, não é verdade. A democracia está no topo da lista, né? Porque você não gosta do Trump. Mas olha só, vamos ler aqui a lista das coisas que os americanos consideram as mais importantes. Vamos lendo de 5 em 5 para vocês verem que democracia está lá em cima e mudanças climáticas lá no fim da lista. Então vamos lá em cima, a economia. Segundo lugar, democracia nos Estados Unidos. Depois, terrorismo. Depois, questão de Suprema Corte, aquela coisa, STF, o caramba. Imigração, educação, healthcare, né, saúde, depois política de armas, aí depois aborto, impostos, crime, distribuição de riqueza e renda, depois déficit do fiscal, depois negócios internacionais, depois de modo geral, depois a situação no Oriente Médio entre israelenses e palestinos, depois a política energética, aí depois as relações com a Rússia, relações de raça, relações com a China, comércio com outras nações e aí depois estão as mudanças climáticas. Aí depois dessa passagem, existe um longo trecho que fala-se sobre democracia, golpe, Capitólio, não sei o quê, que são coisas que não estão diretamente ligadas à questão ambiental e eu dou um longo salto já para o final do programa, quando começam a falar em sucessão presidencial no Brasil. Gostaria de utilizar a última chance que ele tem para eleger o Haddad. Essa é a minha impressão. Pode ser que ele não possa fazer isso. Pode ser que todo mundo diga, não, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. E aí é um desastre. Daí nós vamos pro desastre, porque daí é uma humilhação, né? O Lula perdeu uma eleição presidencial, uma humilhação, e ele sabe disso. O cara saiu da cadeia, ganhou uma eleição presidencial, sabe assim, o cara reabilitou geral. Assim, pra ele, talvez seja melhor perder com o Haddad do que perder ele, tá? Porque... Tudo bem, não estou dizendo que é a mesma coisa, olha, eu estou até de camisa vermelha, não é por acaso, não. Não é que eu estou fazendo campanha também, não, é porque eu comprei um monte dessas camisetas assim de tecido... de nylon vermelha para poder usar todo dia na véspera das eleições e usei, né? Agora eu fico de vermelho, mas porque as camisetas estão aí mesmo. Muito bem, de volta, Ana, vamos completar à luz do que disse o Marcos Nobre. Tá, então eu estava comentando o Marcos Nobre. Só um pedacinho, né? Danilo, tem outra coisa que você queria falar do Marcos Nobre? E eu vi que você falou que gostou dele, né? Sim, o Marcos Nobre, filósofo, né, político, escreveu Os Limites da Democracia. Ele é um dos caras mais conscientes, eu recomendo muito lê-lo, ouvi-lo. Esses dias saiu uma entrevista na Rádio Escafandro, um podcast daquele Tomás Chiaverini, um bom podcast, onde ele fala coisas bastante interessantes políticas e ele fala, inclusive, nessa entrevista sobre... ele é uma das pessoas poucas pessoas que falam abertamente sobre... o que você está falando, Rodolfo. Ele fala sobre o fato de que ninguém está reduzindo emissão nenhuma, que tudo isso é uma conversa fiada. É muito legal. O Marcos Nobre é um dos caras mais lúcidos do nosso momento, do pessoal que está na mídia, e eu recomendo bastante. Perfeito. Então é isso. A gente encerra o terceiro bloco do programa. Temos intervalo e na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Diretora, sem mais delongas, como eu digo, solta aí o Kinder Ovo. A quantidade de sedimentos que escorrem para dentro do Pantanal. Meu Deus, esse é fácil, eu conheço essa voz. Né, que com o desmatamento aumenta. Mais um burro, ganhou de 4 a 0. Meu Deus, eu sei quem é. E aí, você é biólogo, né? Isso aí é jeito de biólogo falar. Porque você vem de uma situação de declividade para uma situação de uma
praticamente planície com um desnível baixíssimo, então Não sei. Danilo, diz aí, o que você acha? Diminui muito e aí o sedimento deposita. É o Baleia Rossi. Paulinho da Força. Não. É o Rogério. Ih, ele nem vai ver que a gente tá brincando com ele, porque isso aí tá no fim do vídeo. Se o outro tava longo, imagina esse, hein, Danilo? Ai, nunca imaginei. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Eu Nada. Foi um vídeo aqui no canal sobre o Pantanal, o negócio das queimadas do Pantanal, no começo do ano. sabia que eu conhecia essa voz inexpressiva. Não é, imagina, é uma voz extremamente relevante. É que faz tempo que ele não arruma um tempinho aqui pra gente, mas é sempre um prazer quando acontece. É que eu nunca imaginei que você ia colocar ele assim, eu nem... Como diz... É, que foi o único jeito de fazer ele participar do programa, né? Eu pensei talvez na Thelma, mas não. Deixa ela lá, não quer falar comigo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.